Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a rede, logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nós entendermos a pesca milagrosa da ressurreição, nós precisamos voltar à pesca milagrosa do chamado à missão apostólica, a deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Você que é empenhado na leitura da Sagrada Escritura sabe que houve 2 pescas milagrosas. Lá em Lucas capítulo 5, Jesus, no chamado à vocação apostólica, ele realiza uma pesca milagrosa e agora, na sua ressurreição, uma 2ª pesca milagrosa. Então, para nós entendermos essa pesca, precisamos voltar no início. E veja, lá em Lucas, no capítulo 5, eu quero ressaltar 3 pontos que se destacam na primeira pesca milagrosa. No capítulo 5, no versículo 4, diz assim: Jesus diz para Pedro: Avança mais para o fundo e ali lançai vossas redes para a pesca. Segundo ponto: agindo assim, pescaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. E o terceiro ponto: eles viram e encheram os 2 barcos, eles vieram encher os 2 barcos a ponto de quase afundar. São diferenças fundamentais dessas pescas. A primeira: avança mais para o fundo e ali lançai vossas redes para a pesca. Nessa pesca milagrosa, Jesus não diz para que lado lançar a rede. Vai mais para fundo e lança as redes para qualquer lado. Santo Agostinho nos ensina que a primeira pesca milagrosa
representa a igreja do tempo atual, do qual as redes são lançadas para todos os lados, e nessa pescaria vai vir peixes bons, peixes ruins, vai vir de tudo. É a igreja do joio e do trigo, do qual bons e maus convivem juntos na igreja, no qual Jesus, que está dentro dessa barca do tempo atual, ele se apresenta como o Jesus misericordioso. Nós estamos no tempo da misericórdia, como domingo nós vamos celebrar, em que existe a oportunidade daqueles que são maus se tornarem bons, daqueles que pecam se arrependerem. Mas o fato é que na igreja do tempo presente estão aqueles que pregam o bem, mas praticam o mal. É o tempo que a gente vive, a gente não tem que se desesperar. O segundo ponto, que na primeira pesca diz assim: agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Veja a sutileza da palavra de Deus. Na pesca de hoje, o evangelista, ele é capaz de dizer que as redes não se romperam, mas na primeira as redes se rompiam. O rompimento das redes significa as divisões dentro da igreja, a heresia dentro da igreja, a infidelidade. Dentro da igreja existem pessoas dizendo que mulher tem que ser padre. Dentro da igreja existem pessoas que são a favor do aborto. Dentro da igreja existem divisões, rupturas. No entanto, aqueles que ensinam essas coisas, que pregam essas coisas, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 4, capítulo 5, no versículo 17, são os menores no reino de Deus. Mas eu sempre ficava me perguntando, como é que uma pessoa que não pratica os mandamentos pode ainda entrar no reino de Deus? Santo Agostinho tem tudo, procura tudo em Santo Agostinho, ele explica. A igreja do tempo presente faz parte do reino de Deus. O reino de Deus que está em níveis diferentes. A igreja militante, padecente e celeste. Nós somos a igreja militante, o reino de Deus neste mundo. Então, nesta igreja, aqueles que não praticam o reino, não praticam a palavra, os mandamentos de Deus, são os menores. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, assim ensinar os outros, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então, na igreja tem aqueles que ensinam, mas não praticam. E olha que interessante, na primeira pesca, joga a rede para qualquer lado, mas na segunda pesca, que representa a igreja do fim dos tempos, repita comigo, a igreja, Jesus manda jogar para a direita. Não é mais qualquer peixe. Agora tem um número de peixes. São só aqueles que praticaram durante este tempo da misericórdia, aqueles que durante esse tempo da misericórdia se arrependeram, aqueles que durante o tempo da misericórdia voltaram para o caminho de Deus, aqueles que no tempo da misericórdia ouviram, praticaram e obedeceram, estes permanecerão nas redes da igreja do fim dos tempos, que não se rompe mais. Ela é forte, ela é única. E Jesus, que neste tempo ele é o dispensador da misericórdia, lá ele não está mais dentro da barca, ele está fora, porque naquele momento ele é o juiz, que virá para julgar. E ele disse para lançar a rede de que lado? De que lado? Mateus capítulo 25, no fim dos tempos, todas as nações serão reunidas. E como pastor, ele vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito. Pronto. É a igreja do fim dos tempos que nós estamos vendo
representada nessa terceira aparição de Jesus na pesca milagrosa. A igreja do fim dos tempos. A igreja de agora, ela vai quase afundar. Veja que na primeira pesca, na igreja atual, o barco quase afunda, vai quase afundar. Vê aí as brigas e discussões dentro da igreja, porque tem que ser um papa liberal, tem que ser um papa tradicional, que tem que ser um papa não sei o quê, tem que ser o papa que eu quero. Mas é aquela história da igreja que é guiada pelo Espírito Santo, não tem mais? Tem que ser guiado do meu gosto. Tem que ser um papa que represente a comunidade LGBT. Ah, vá para o inferno. Não pode. A igreja é guiada pelo Espírito Santo. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Amém? Amém, igreja? Então vamos rezar. Pelo conclave, pelo novo Papa. Não importa o Papa que vir, ninguém tem poder sobre a igreja a não ser o Espírito Santo. A nós cabe a esperança. O barco vai quase afundar. As redes vão se romper, vai ter divisão, vai ter briga, quebra-pau, mas no fim vai ter uma rede que não vai se romper. Os peixes serão limitados e Jesus Cristo será o nosso juiz. E aí está a nossa esperança. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.